Olá pessoal, estamos aqui para dar início ao um novo tema do nosso curso Direito Processual Civil, com enfoque no novo CPC. Hoje vamos tratar da conciliação e mediação. Sabemos nós que o judiciário, de uma forma ou de outra, sempre busca a conciliação das partes. Não é à toa que em diversos artigos do Código de Processo Civil se prevê a interferência do juiz no sentido de buscar principalmente a conciliação, já que o juiz, de um modo geral, não tem formação para mediador e tampouco para conciliador. Mas se prevê no Código de Processo Civil que o juiz pode determinar o comparecimento das partes para tentar a conciliação, quando ele vislumbra essa possibilidade. Há também no artigo 331 do Código atual a previsão da tentativa de conciliação. Apesar de tudo isso, chegou à conclusão que não tem sido eficaz essa possibilidade em diversos dispositivos do Código em vigor, do Código 73, não tem conduzido a um bom resultado. E a razão, de um modo geral, decorre do fato de que, primeiro, o juiz não tem essa formação para tentar fazer com que as partes conciliem. Ele não tem esse traquejo, digamos assim, de fazer uma proposta e fazer com que as pessoas a ela adiram, conciliando. E não tem, sobretudo, conhecimentos para fazer com que as partes reflitam sobre o conflito e cheguem elas mesmas a uma solução. No novo Código de Processo Civil, o projeto, eu já falei, mas vamos tratá-lo assim, de NCPC, a coisa muda um pouco de figura. Em vez de a solução ser prioritariamente pelo próprio judiciário, a heterocomposição via decisão judicial, agora a prioridade é para a conciliação e para a mediação. Sempre falamos em meios alternativos de solução de litígio, meios alternativos, referindo à conciliação, à mediação, à arbitragem, à autocomposição. Pois então, esses meios que antes, no Código de 73, eram alternativos, agora passam a ser os principais meios. Se busca primeiro, com todo o esforço, com todo o denodo, a conciliação, a mediação, ou então levar o caso para uma arbitragem. O processo judicial, ou a decisão judicial, a sentença compositiva do litígio é que passa a ser alternativa, digamos assim. É claro que o judiciário, com isso, não abdica da sua função precípua de compor, de realizar, de acautelar litígio. Pois bem, vamos falar agora de conciliação e mediação, fazendo uma leitura do novo Código de Processo Civil. Nós temos 11 artigos, com uma série de parágrafos, são artigos longos, minudenciando eu não vou dizer novo instituto, mas da forma que é posta no novo Código de Processo Civil, é sim novo. Então é a conciliação e a mediação. Vamos ler os artigos e, na medida do possível, ou na medida em que houver necessidade, vamos comentá-los. Das normas fundamentais do processo civil. Aqui fala que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Esse dispositivo encontra-se no texto constitucional. Não se pode subtrair da apreciação do Poder Judiciário a solução de litígio. Ele detém, numa linguagem que nem é muito adequada, detém o monopólio, dá a impressão de monopólio de algo de dominação, monopoliza a solução dos litígios. Nem se refere a monopólio.
O que está falando aqui é que uma lei não pode excluir, uma lei não pode dizer que um litígio entre você e o seu vizinho não poderá ser levado ao Poder Judiciário em razão de um aspecto do litígio ou da parte. Não, isso é que é proibido. A lei não proíbe e jamais proibirá, pelo contrário, incentiva que você busque com o seu vizinho a solução, a autocomposição, a conciliação, ou até, com o auxílio de um mediador, buscar ali a solução para isso. Coloquei aqui esse dispositivo para que fizéssemos uma análise desse não se excluirá. Estou falando isso porque quando do advento da lei da arbitragem, Lei 9.307, surgiram algumas posições ou considerações no sentido de que a arbitragem retiraria do Poder Judiciário a possibilidade de solucionar alguns litígios. Houve até uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas isso era, sem dúvida, um grande equívoco. A lei da arbitragem, tal como agora os dispositivos do novo Código de Processo Civil que estamos a analisar, não subtraem do Poder Judiciário. Não subtrai. Quem pode subtrair é as partes. Eu levo ao Judiciário se eu quiser. A jurisdição tem que estar a postos para me atender, mas eu posso não querer usar a jurisdição. Quantas e quantas pessoas passam pela vida sem nunca precisar de um juiz? Por quê? Porque elas resolvem ali os seus problemas. É permitida a arbitragem na forma da lei, está escrito no novo Código de Processo Civil. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos litígios ou dos conflitos. É isso, essa é uma principiologia do Código. O fim último é levar a uma solução consensual. Se possível não for, então virá a sentença do juiz. Essa norma que está aqui na parte principiológica, né, das normas fundamentais, ela acaba balizando todo o arcabouço do próprio Código. Há dispositivos expressos a partir do artigo 166 até 176 sobre conciliação e mediação. Mas aqui já dá uma ideia do intuito do legislador ou da teleologia do novo Código de Processo Civil. Parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por magistrados, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Sim, há essa previsão da conciliação e mediação. É claro que as partes podem não querer submeter, falar, eu quero é que o juiz decida, e a lei ou o legislador achou por bem não subtrair, até porque poderia haver alguma alegação de inconstitucionalidade, não obrigar as partes a submeterem as sessões de conciliação ou mediação. Eu não quero a conciliação ou a mediação. E aí, então, parte para o processo puramente, tipicamente judicial. Haverá, no final, uma sentença compositiva deste litígio. Só é obrigatória a conciliação e a mediação nas ações de família, é o que se deduz do novo Código de Processo Civil. Mas, de qualquer forma, obrigatório ou não, aqui já estabelece que devem os sujeitos processuais, aí envolvido o juiz, o defensor, o Ministério Público, os advogados que representam as partes, devem estimular, devem incentivar. Mas não é o caso de um litígio, de uma busca da solução consensual para este litígio? Muito bem, pessoal, e passada essa preliminar aí da leitura do artigo 3º do novo Código de Processo Civil, eu farei com vocês uma leitura rápida desses 11 artigos e que vão do 166 ao 176
e nos atendo a alguns aspectos mais processuais, sem deixar de dar uma visão organizacional desse novo serviço que os judiciários, os órgãos judiciários terão que implantar para atender à finalidade ou fim que o legislador visou. Vamos lá. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Então, lá no artigo 3º está dito, lá nessa parte principiológica, que vai estimular, vai incentivar, vai levar as partes assim, às últimas consequências no sentido de conciliar ou de buscar uma solução via mediação. E aqui está, digamos assim, a forma. Como isso será conquistado? Como será obtido? Os tribunais criarão. Os tribunais criarão. É claro, vai depender de orçamento, de tudo. A lei é importante, sem dúvida, mas ela não resolve tudo. Se não tiver dinheiro, não cria. Mas vai criar, vai buscar a solução. Os tribunais criarão. O que criarão? Centros judiciários de solução consensual de conflito. Dá a impressão que vão criar até fora do fórum. Por que não? Dentro do fórum também, mas fora do órgão jurisdicional, embora possa eventualmente estar no mesmo prédio. O ideal é que fosse um prédio que não se assemelha a fórum. Fórum lembra conflito. Aí leva a esse choque entre as partes. Então, um centro, que não importa o aspecto físico, um centro judiciário que tem esse fim, é buscar a solução consensual de conflitos. Lá poderá haver advogados, mas também engenheiros, psicólogos, analistas, terapeutas, enfim, quem puder ajudar para a solução dos litígios, que muitas vezes, principalmente no direito de família, às vezes não tem nenhum dado objetivo. A questão se passa no plano subjetivo, em questões temperamentais e tudo isso. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflito. Responsáveis. O que eles fazem, esses centros? Responsáveis pela realização de sessões e audiência de conciliação e mediação. Então, nesses centros serão realizadas audiências de conciliação, de mediação. Você poderá procurar diretamente esses centros? Sim, vai depender do regramento estabelecido, porque pode estabelecer um programa destinado a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Antes mesmo do processo jurisdicional, poderão os tribunais criar serviços assim. Mas eu quero crer que boa parte do serviço virá dos processos judiciais. Então você ajuiza uma ação. Eu estou aqui com esse problema seríssimo com o meu vizinho, que tem um cachorro que late a noite inteira, não me deixa dormir, e você entra com uma ação judicial para compeli-lo a fazer com que o cachorro pare de latir. Não sei como, mas pode, é claro, tirando o cachorro de lá, fazendo alguma coisa. E aí o seu vizinho será citado, mas citado não para se defender, ele vai ser citado, ele vai receber uma cópia da petição inicial, sabe já de antemão do problema, ele já tinha, aliás, conhecimento, ou não. Pode ser que o cachorro não o incomodasse, que o cachorro não incomodasse o seu vizinho, que dorme lá numa outra parte da casa. Mas incomoda você porque o seu quarto, a janela dá exatamente para o danado do canil. Se você procurou o seu vizinho, que você deveria fazer, reclamou, se queixou, buscou uma solução, ele já está sabendo. Mas há aqueles que nem isso fazem, eles já vão direto ao juiz.
e aí o seu vizinho nem saberia. Ele recebe lá a petição inicial, dizendo que tal dia é para ele comparecer, por exemplo, num centro judiciário tal, onde se destina a buscar a conciliação. E chegando lá, pode resolver aquilo tudo imediatamente e ele nem precisará elaborar, ou o advogado dele nem precisará elaborar a contestação. Contestação não haverá, porque ele fala, não, eu vou dar uma solução nisso imediatamente, daqui a uma semana o cachorro irá lá para a minha fazenda, para o meu sítio, eu vou doar para um amigo, seja lá o que for, o bicho tem que ser bem tratado, obviamente, né? Mas então, esses centros receberão os processos judiciais, mas nada impede que se estimule a autocomposição, mesmo as partes comparecendo pessoalmente sem advogados, evitando o processo judicial. Mas se o processo foi instaurado, tem essa fase. Já adianta você que o novo procedimento, um procedimento chamado comum, que não teremos mais o procedimento sumário, nós teremos um procedimento comum e diversos procedimentos especiais. Esse procedimento comum é bifásico, ele tem duas fases. Ajuiza lá a ação por meio da petição inicial e a outra parte é citada para comparecer a uma audiência, que não será com o juiz, eu volto a insistir, diferentemente do Código de 73. Ela vai ser num centro desse com a pessoa adequada, que tem algum conhecimento sobre aquela causa. O problema do cachorro não é difícil, né? Porque, de um modo geral, as pessoas têm conhecimento, sabem como que o bicho se comporta. Mas pode ser que seja um outro tipo de demanda, uma questão envolvendo a água da chuva que está caindo do telhado, aí pode ser até que lá nesse centro haja um engenheiro e ele fará o papel de conciliador. Vai receber lá então essa pessoa. Eu falei, pode ser de processo judicial ou não. Muito bem, vamos ao parágrafo 1º. Aí está falando da composição e organização. Pelo menos uma visão rápida, é importante nós compreendermos esse novo órgão do Poder Judiciário. Vão funcionar ali como auxiliares da justiça, os conciliadores, os mediadores, e o judiciário deve partir para um investimento maciço nesses centros, porque eles serão, num dado momento, pelo menos, mais importantes do que os próprios órgãos judiciários, já que o fim visado é a solução do litígio pela composição consensual, amigável. A composição e a organização do centro, refere-se àquele centro de conciliação e mediação, serão definidos pelo respectivo tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça. O que se antevê é que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, editará normas gerais sobre como deverão funcionar esses centros e como eles serão compostos. E o Poder Judiciário, então, de cada estado, o Poder Judiciário Federal, vai estabelecer o detalhamento, seguindo essas regras gerais. Tudo, é claro, é bom repetir, dentro do orçamento de cada um. Sabemos que o Poder Judiciário estadual tem 6%, é o máximo de orçamento do Estado. Há Estado brasileiro que tem uma grande arrecadação, sobretudo estados que recebem royalties de petróleo, e terão condições de montar muitos centros, um prédio muito bonito, os casais chegam lá brigados e recebem uma taxa de champanhe, isso é brincadeira, mas enfim, com uma condição muito boa. E outros que não têm dinheiro para nada, não têm dinheiro para comprar papel. Então, lei não vai resolver o problema, só a lei não. A lei é uma ótima sinfonia, é uma ótima partitura, mas é indispensável que haja orquestra, haja banda com recursos para que haja música, para que toque, né? Mas tudo bem,
Então, assim é que vai ocorrer. Parágrafo 2º. Em casos excepcionais, as audiências ou sessões de conciliação e mediação poderão realizar-se nos próprios juízos, desde que conduzidas por conciliadores e mediadores. Desse parágrafo 2º dá para extrair que em nenhuma hipótese, a sessão de conciliação e mediação, as sessões de conciliação e mediação serão conduzidas pelos juízes. Não, isso é proibido. O que se permite aqui, em casos excepcionais, é que as audiências e sessões de conciliação e mediação poderão realizar-se nos próprios juízes, ou seja, naquele local, no fórum, onde fica o juiz. Então tem uma sala ali do lado e ali as partes submetem-se à conciliação e mediação. Mas nunca pelo juiz, eu vou repetir. O juiz chegamos à conclusão, ou chegou-se à conclusão de que ele, por falta de formação técnica, enfim, ele não é para isso. Ele não tem surtido bom efeito essa tentativa de conciliação levada a efeito pelo juiz. E também as partes ficam constrangidas, ficam preocupadas, ficam receiosas de que o fato de falarem com o juiz, ainda que esteja numa fase que não está ali fazendo provas, mas que aquilo possa ser usado contra as partes. Então você vai falar, realmente eu fiz isso, então você pode fazer aquilo outro. Com o juiz fica receioso. Por isso, não ocorrerá, é terminantemente proibido que o juiz conduza a audiência de conciliação e mediação. Pelo que se depreende da lei, esses quadros são obrigatórios. Terá de haver esse servidor, concursado ou não, nós vamos ver para frente. Agora, excepcionalmente, pode-se realizar nos juízos, lá na primeira vara, na segunda, na 10ª, ou numa sala do fórum, mas isso é excepcionalmente. O que se verifica pela lei, que o intuito é que esses centros estejam instalados fora do fórum. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre a figura do conciliador e mediador. Eu estabeleci esse ponto para falar com vocês, alguns minutos aqui, porque é novo, é novidade com essa compleição. A conciliação não é novidade, mas esses centros sim constituem novidade. E o formato que o novo legislador deu à conciliação e à mediação. Vamos falar então desses novos auxiliares da justiça a partir da lei. Parágrafo 3º. O conciliador que atuará preferencialmente nos casos em que não tiver havido vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Vamos lá, pessoal. Esse dispositivo nos remete até ao conceito de conciliação. Conciliação consiste vou tentar aqui um conceito, é sempre difícil, consiste numa técnica de solução dos litígios por meio da qual o conciliador propõe uma solução para as partes e partes que preferencialmente não tiveram vínculos, contatos anteriores. Então você sugere que se solucione daquela forma. Mas isso não impede que não tenha havido já uma discussão prévia. Então há um abauroamento de automóvel, e isso sempre dá muita briga, e você acha que tem direito ao seu fusquinha novo, e aquilo, de uma forma ou de outra, por uma razão ou outra, acaba indo cair no fórum. Então, não houve ainda vínculo. Há um vínculo jurídico em razão do ato ilícito, né? Mas vocês, no máximo, podem ter discutido aquilo lá de forma superficial, viram que não vão chegar à conclusão, você quer o seu fusquinha zero de novo, enfim, a outra parte só quer consertar ali o para-choque e o para-lama, e chega no conciliador,
e o conciliador então vai sugerir uma solução. Vai ficar em 10 mil? Por quê? Aceita 8, fica bom, dá para você arrumar numa oficina que não é a oficina é só credenciada, não é essa autorizada, que de um modo geral é mais cara. Ele sugere então uma solução. Essa é a conciliação. Na conciliação, o conciliador propõe uma solução. O conciliador que atuará preferencialmente nos casos em que não tiver havido vínculo anterior entre as partes. Não há um vínculo assim psicológico, ainda que as partes tenham discutido a questão, mas não há vínculo no sentido em que emprega a lei. E ele então sugere, ele poderá sugerir, é o papel dele, sugerir soluções para o litígio. A conciliação, muito utilizada em questões patrimoniais, não significa que não possa utilizar em outras demandas, mas de um modo geral nas demandas em que envolve aspectos somente patrimoniais e não sentimentais. É uma questão de divisão de terras, uma questão de divisas, demarcação. Então o conciliador propõe ali dividir ao meio, né? Enfim, a virtude está no meio. Aqui mostra, em linhas gerais, o que é e qual é o papel do conciliador, sobretudo o papel dele. O papel dele é propor soluções, e a conciliação será um método utilizado preferencialmente naquelas demandas em que não houver vínculo anterior. E demandas, de um modo geral, demandas patrimoniais. Muito bem. Aqui vai falar do mediador no parágrafo 4. O mediador que atuará preferencialmente nos casos em que tiver havido vínculo anterior entre as partes, diferentemente da conciliação. Vai atuar o mediador naqueles casos em que as partes já tenham um vínculo. E por ter esse vínculo, por exemplo, um vínculo, além de jurídico, evidentemente, um vínculo sentimental, não, de um modo geral, não adianta buscar uma solução para que as partes optem por ela. Em razão desse vínculo, e sobretudo quando são vínculos sentimentais, que fogem a uma racionalidade, aí é importante que as próprias partes reflitam e busquem a solução para os seus problemas. Às vezes compreendendo, entendendo, aceitando sobre uma determinada deficiência, sobre uma propensão. Então, o mediador atuará preferencialmente nos casos em que tiver havido vínculo anterior entre as partes. Auxiliará aos interessados. Eu estou em dúvida sobre essa preposição aqui. Auxilia, quem auxilia quem ou a quem. Enfim, os interessados a compreender as questões e os interesses em conflito. Ele auxilia as partes, aqui eu não estou usando preposição, de repente eu estou errado. Auxilia as partes a encontrarem a solução, a entenderem por que brigam tanto, por que todo dia o marido chega em casa e a mulher está lá com um rolo lá de macarrão na mão, vem recebê-lo com pedras, aquele negócio todo. O danado do marido fica lá o tempo todo, calado, o sujeito não fala nada, fica lá lendo o seu jornal, ao passo que a mulher está lá no fogão esfregando a barriga, a mulher toda que fala para burro e o cara calado. E por que não se entendem? Quem sabe esse sujeito vai falar um pouco mais, a mulher vai falar um pouco menos, mas é indispensável que eles reflitam. E é o papel quase que típico do terapeuta, sabe? O mediador atuará preferencialmente nos casos em que tiver havido vínculo anterior entre as partes, auxiliará os interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que as partes possam, pelo restabelecimento da comunicação, que foi cortado, o marido fica lá na sala com seu jornal e não fala nada, nem olha para a mulher, e ela, por sua vez, fala demais, e aí romperam a comunicação. E então essas partes possam restabelecer essa comunicação mínima por si próprios e obterem soluções consensuais que gerem benefícios mútuos,
de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções. Esse é o papel do mediador, ele não propõe a solução. Fala o seguinte, minha senhora, da agora em diante a senhora não fala mais, fica calada. E você, sujeito, faça... Não é assim. Não é o papel. O papel do mediador é ouvir as partes e ir incentivando e colocando ali alguns ingredientes que possam fazer com que as partes por si só resolvam os seus problemas. Vamos dar continuidade a esse tema. É longo, como eu falei, são 11 artigos e todos eles com alguns ou muitos parágrafos, mas vamos dar continuidade no próximo bloco. Até daqui a pouco.